Quando uma criança presencia a briga dos pais, isso já é um trauma muito grande, porque são as duas pessoas que ela mais ama, são as duas pessoas que ela mais confia, que ela mais brilha os olhos. Então, ver essas duas pessoas em conflitos é muito traumatizante, é muito desgostoso para uma criança. Conflitos dos pais com a criança também, como eu acabei de citar, pais e mães que agridem a criança de qualquer forma. Então, isso é muito traumatizante. Muitas pessoas acham que a agressão é só chegar e bater, é só chegar e fazer alguma coisa física. Não, a agressão ela começa nas palavras, no que você fala, na intenção que você fala. Isso já é uma agressão. E uma criança que presencia conflitos dos pais, ela desenvolve distúrbios mentais, emocionais, ela fica com dificuldades no sono, dificuldades na alimentação, ela começa a ter maus comportamentos. Então, isso gera muita ansiedade, depressão. É muita coisa que é gerada numa criança quando ela presencia todo esse tipo de coisa. Tem um caso de duas crianças que planejaram tirar a própria vida. Uma maiorzinha e a outra um pouquinho menor. A maior pegou na mão da menor e falou assim: Mamãe, a gente vai pular do telhado e cair de cabeça no chão porque a gente quer ir para o céu. E a mãe, indignada, sem entender nada, falou: Mas por que vocês vão fazer isso? Da onde vocês tiraram essa ideia? E elas falaram: É porque a gente não aguenta mais ver você brigando com o papai. A vida seguiu. Depois de alguns dias, ligaram da escola falando que essas crianças elas já não estavam se alimentando direito, já faziam uns 3 dias mais ou menos que elas não comiam direito, inclusive para que eles buscassem ela, levassem para casa, para que eles fizessem alguma coisa, para que eles as orientassem, alimentassem melhor e vissem o que realmente estava acontecendo com elas. E um desses dias a mãe falou assim: Eu vou preparar um lanchinho para vocês, sobem lá pro quarto de vocês que já eu vou levar para vocês. Quando ela voltou pro quarto, quando ela subiu, uma das crianças já estava tomando uma garrafa de alvejante, produtos de limpeza. Ela foi para o hospital, teve consequências graves, mas conseguiu se salvar. E a criança maior já tinha deixado uma carta falando do porquê ela estava fazendo tudo isso. E na carta estava escrito: Eu não sou forte o suficiente para ver a dor de vocês dois, eu não sou forte o suficiente para ver vocês brigando desse jeito. Então, veja como que é traumatizante para uma criança ver brigas, principalmente do pai e da mãe. É muito forte para a cabeça de uma criança, é muito forte para qualquer pessoa. Briga, conflito, coisas que realmente são pesadas, mas e para uma criança que está com a cabecinha ainda em formação? É muito forte, é muito pesado. E muitas pessoas acreditam que quando o relacionamento não está dando mais certo, o melhor é ficar junto por causa das crianças. Porque se eles se separarem, as crianças vão sofrer. Mas o que será que causa mais sofrimento nas crianças? Ver esses conflitos ou ver pais separados, porém saudáveis um com o outro? Uma criança, ela precisa estar saudável, ela precisa estar protegida. Mesmo que esses pais não estejam mais juntos, se essa criança vê que a relação desses pais é saudável, é harmônica, essa criança vai estar feliz. Ela vai estar feliz porque ela vai estar. A fase de adaptação, de separação dos pais, sim, ela vai ter que passar. Meus pais moravam juntos e agora eles não moram mais. Isso pode ser desagradável para a criança, isso é uma fase que ela vai ter que se adaptar. Isso é um fato. Mas outro fato é que se continuasse naquela situação de conflitos e aquela criança presenciando tudo aquilo, a vida daquela criança seria muito mais estragada do que com a separação dos pais. Se os pais se separam de maneira harmônica, se os pais deixam a criança fora disso, conversam entre si, ficam harmônicos, ficam numa condição saudável, essa criança ela não vai só ver, mas ela também vai perceber a harmonia dos pais. Então ela pode falar assim de primeira instância: Poxa, meus pais não estão mais juntos, não moram mais juntos. Isso pode ser desconfortável. Só que o que cobre tudo isso? A boa convivência dos pais. Poxa, pais separados, mas ainda se gostam. Eles mostram para mim, eles demonstram para mim que eles se gostam. Então eles não estão mais em conflitos, eles não estão em conflitos. E essa criança, depois de passar a adaptação da separação dos pais, ela vai ser saudável, ela vai continuar feliz e ela vai ser muito mais feliz, por quê? Porque os pais não vão estar em conflito. Então, independente se os pais estão juntos, separados, a criança ela vai estar feliz se os pais estiverem felizes um com o outro.
Aos poucos, essa criança ela vai ganhando maturidade, entendendo que nem tudo é para sempre. E os relacionamentos eles podem sim terminar, os ciclos eles podem terminar, mas nem sempre um ciclo que termina, ele precisa que as pessoas se separem completamente. As pessoas podem continuar tendo contato, porém aquele ciclo relacional, daquela forma que era, ele não existe mais. A gente veio de uma geração onde a gente era forçado a acreditar que tudo tinha que durar para sempre, inclusive um relacionamento, um casamento. Isso vem muito das igrejas, das religiões também, que eram faladas aquelas frases que fiquem juntos até que a morte os separe. E tudo bem, se isso acontecer, isso é ótimo. É maravilhoso uma pessoa que vive num relacionamento com a outra para sempre, enquanto dure os nossos corpos físicos. Só que será que realmente é saudável a gente manter um relacionamento para sempre até que esses corpos aqui estejam de pé, mesmo que eles estejam em conflito, e que isso esteja interferindo negativamente na vida de uma criança, que lá na frente o futuro dela vai estar comprometido? Será que isso é saudável mesmo? Nós precisamos começar a entender que nós somos livres, nós não temos a obrigação de estar com ninguém. A nossa agradabilidade é o que importa, em primeiro lugar. É claro que é muito bom ver um casal feliz, um casal saudável, na maior parte do tempo, com suas crianças e tudo mais. Só que se isso já está comprometendo a saúde de uma criança, a gente não é obrigado a ficar. Muitas vezes a gente fica devido às nossas feridas, como eu já expliquei aqui. Os nossos traumas, os nossos medos de ser rejeitado, de sentir aquela dor do abandono. Mas se a gente não trata isso, tem mais uma pessoa que está também crescendo com essas feridas, que é a criança. Num relacionamento onde os dois, o pai e a mãe, estão brigando, quem mais sofre é a criança. Os dois também sofrem? Sofrem, mas as crianças são as que mais saem prejudicadas. As crianças elas têm um futuro brilhante pela frente, mas esse futuro ele vai sendo contaminado, ele vai sendo sujo, de acordo com o que ela vai presenciando, com o que ela vai vivendo. Eu vou dar o meu exemplo pessoal de separação. Eu vivi muito tempo, muitos anos com uma pessoa, inclusive é muito especial para mim e hoje ainda é. E no meio desse relacionamento a gente teve um fruto lindo, maravilhoso, que é a nossa filha. Mas em determinado momento do nosso relacionamento, as coisas começaram a não dar mais certo. Então eu comecei a olhar para um lado, ela começou a olhar para o outro, em sentido de direção de vida mesmo. Então as coisas não estavam mais batendo e isso estava começando a gerar conflitos. Mas com o nosso entendimento mais maduro, mais expandido, a gente olhou e percebeu que isso não estava fazendo primeiramente bem para a gente e também para nossa criança não iria fazer bem se a gente continuasse daquela forma. Então a gente sabiamente, de maneira madura e adulta, conversou e achou melhor que a gente encerrasse aquele ciclo, porque aquele ciclo já estava falido. E o que aconteceu com a nossa criança? Ela ainda era muito pequenininha, mas as crianças elas percebem tudo. Sim, teve uma certa fase de adaptação, não foi difícil, porque quando a gente está saudável, essa adaptação ela é mais rápida. Então a nossa criança ela não teve um sofrimento, ela não passou por uma fase difícil nessa separação. Tudo foi muito saudável. E ainda hoje a nossa conexão, minha com a mãe da minha filha, é muito saudável, a gente é muito harmônico, a gente está sempre conversando, a gente sabe muito bem quem a gente é em relação à nossa filha. Eu sei muito bem que eu sou pai, ela sabe muito bem que ela é mãe, ela sabe muito bem que as nossas questões antigas não tem nada a ver com a criança, com a nossa criança. Então isso fica muito bem resolvido, isso fica muito bem equilibrado. E quando a criança percebe que isso está equilibrado, a criança não sofre, a criança ela continua feliz. E a nossa filha ela é muito feliz, ela é muito feliz. Ela não demonstra, ela não tem consequências ali visíveis de nenhum sofrimento em relação à nossa separação. Porque está tudo muito harmônico e tudo isso se mantém assim. E quando uma criança vê isso dessa forma, ela realmente continua seguindo a vida dela de forma saudável. Ela entende, poxa, minha mãe, mesmo que minha mãe e meu pai não estejam mais juntos de mim os dois, mas eu estou feliz porque eu vejo que eles estão felizes entre si. E isso é a felicidade da criança, ver os dois bem, independente se estão juntos ou não. Um filho é formado de metade pai e metade mãe. Então, se essas duas metades não estão bem entre si, dentro dessa criança também não vai estar bem, porque
ela vai sentir todo aquele vazio, essa ligação é muito forte. Então essas duas partes em conflitos vai fazer que ela fique em conflito também dentro dela. O maior medo de uma criança é de não ter essas duas bases, o pai e a mãe, por perto, de não tê-los presente. É medo de que eles faltem na vida dela. Então eu falo de presença, mas nem sempre estar presente é estar próximo, é estar perto. Tem muito pai, tem muita mãe, tem muitas pessoas que não estão perto fisicamente, mas são presentes. Perguntam da criança, falam com a criança. Hoje em dia é muito mais fácil porque a gente pode ligar, a gente pode ver uma ligação de vídeo em tempo real. A gente pode estar presente não estando presente, mas tem muitas pessoas que realmente deixam essa presença faltar para a criança. E esse é o maior medo que a criança tem. Finalizar ciclos é natural. Os ciclos eles começam, depois eles terminam. Tudo aqui nessa vida material um dia vai terminar. Nem o nosso corpo dura para sempre. Então, um relacionamento, ele também pode ter o ciclo, mesmo que esse relacionamento ele não termine, mas um ciclo novo pode se iniciar com as mesmas pessoas. Ou seja, elas podem conversar e ter um novo ciclo iniciado, olhar para a vida de uma forma diferente. Olha, a gente estava olhando assim, cada um para cá. O que você acha da gente começar a olhar os dois para o mesmo horizonte, para que a gente inicie uma nova história juntos? Um novo ciclo também é feito com as mesmas pessoas, mas muitas vezes o ciclo ele se finaliza com as pessoas se separando. Também acontece dessa forma. Então a gente tem que ver se realmente compensa a gente pegar e sustentar algo que a gente ouviu nas igrejas, de que os nossos relacionamentos têm que durar para sempre, mesmo que isso esteja interferindo negativamente na vida dos nossos filhos. E quando a relação entre um pai e uma mãe está enfraquecida, isso enfraquece também o sucesso do filho, da filha.